A mansão em que o ídolo Ayrton Senna viveu em Portugal está à venda. O valor é para pouquíssimos. Posso falar, Paulo Henrique, está preparado? 24 milhões de reais. Será um brasileiro um futuro comprador? Enquanto isso, vamos visitar essa casa. A gente mostra com exclusividade como era esse pedaço do paraíso. Aqui em Portugal, Ayrton Senna passou alguns dos melhores anos da vida. Foi onde o namoro com Adriane Galisteu ganhou força. Onde ele descansava da rotina de corridas e treinamentos. E foi também a última casa em que ele viveu. A mansão de 24 milhões de reais fica em um condomínio de alto luxo. Entre uma casa e outra, muito verde. Essa ponte de madeira leva até a praia e as águas do Mar do Algarve, no sul do país. O condomínio Quinta do Lago encanta famílias de toda a Europa. Algumas se mudaram de vez, outras passam as férias ou aparecem para jogar golfe. São tantos estrangeiros que as placas têm versões em português e inglês. Só uma delas não precisa de tradução: Avenida Ayrton Senna. Uma homenagem ao morador mais ilustre do condomínio. Nós visitamos a casa onde o piloto brasileiro viveu durante 2 anos. Quem nos recebe é o corretor de imóveis Jamie Robinson. Ele tem a missão de vender a propriedade. O valor, 8 milhões e 500 mil libras, o equivalente a 24 milhões de reais. Jamie não pode gravar entrevista e nem revelar quantos interessados já apareceram. Na casa, os cômodos são amplos, repletos de luz natural. Ela tem 6 suítes. Eu já não sei mais onde eu tô. Foi construída há 28 anos. Uma das particularidades dessa casa é que todas as janelas dos quartos são voltadas para o jardim, para a parte de trás da casa e nunca para a parte da frente, da rua. Isso garante uma maior privacidade aqui. E outra particularidade é o tamanho desse terreno. São 9 mil metros quadrados, um tamanho incomum até para um condomínio luxuoso como esse. Ainda hoje o terreno tem as palmeiras que Senna mandou plantar. A quadra de tênis também já existia, assim como a piscina de água salinizada. Perto dela, uma segunda casa para receber os hóspedes. O jardim da casa tinha mais árvores, mais flores e uma horta nos tempos de Senna. Mas por dentro, pouca coisa mudou. Uma das poucas alterações que foram feitas nessa casa em relação à planta original está aqui na cozinha. Ela foi ampliada, o dono quis ter esse balcão grande para poder cozinhar, uma mesa grande também para receber visitas, parentes. Mas, de um modo geral, a planta da casa, a disposição dos cômodos da casa está bem parecida com o que era na época do Ayrton Senna. Isso em relação à planta, a decoração não. Os móveis, por exemplo, essas poltronas, esse sofá, essa mesa, isso tudo é diferente, os móveis são completamente diferentes. A casa está à venda há 6 meses. O consultor de imóveis de alto padrão, Fernando Cita, explica que o valor da mansão é razoável. Para quem não precisa se preocupar com dinheiro, claro. Diante dessa crise, tem quem compre esse imóvel. Eu acho que o preço tá um preço justo de mercado. Obviamente é um mercado que dita a liquidez do imóvel e eu espero que seja um brasileiro que adquira esse imóvel. O interessado pode pagar um preço ainda maior. Afinal, o privilégio de morar na mansão do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos custa caro. Sempre vai ser a casa do Ayrton Senna. Então eu acho que o fato de ter pertencido a ele, eu acredito que sim, vai sempre carregar essa marca, esse nome dele junto do imóvel e acaba valorizando o imóvel. Poucos tiveram o privilégio de conviver com Senna.
José Felisberto foi um deles. Eram pessoas simples. Ele é o jardineiro da casa há 22 anos e lembra do ídolo brasileiro. É uma coisa impressionante, porque era um homem que tinha um coração enorme, era uma pessoa humilde, que acho que nunca vi nenhuma pessoa como ele até hoje, né? Portanto, era uma pessoa fantástica. José Felisberto conta que Senna era muito discreto. Ele comprou a propriedade há exatos 20 anos, em 91. Foi uma transação secreta, combinada neste restaurante na Quinta do Lago. Participaram os pais de Senna, Neide e Milton, e o ex-banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, um dos melhores amigos do piloto. Aquela mesa que tem essa família, foi ali onde eles almoçaram. Foi ali a primeira mesa onde eles almoçaram. O proprietário anterior era um inglês e Gigi, o dono do restaurante, lembra que ele não conhecia Ayrton Senna. O inglês, quando descobriu, digamos assim, que ele jogava perguntou ao Senna o que era. O Ayrton, eu sou piloto. Eu também sou. Que avião é que você... Que avião é que você pilota? Não, eu sou de Fórmula 1. É corredor, então jogava que a casa era para o banqueiro, então tinha feito um desconto para você. Na época, Senna pagou o equivalente a R$1.300.000. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984. No ano seguinte, venceu o Grande Prêmio de Portugal, a primeira vitória da carreira. Correu como gostava, com a pista molhada. No pódio, Senna parecia não acreditar. Senna conquistou 3 títulos mundiais, em 88, 90 e 91. Liderar corridas, fazer pole positions, bater recordes, mas vencer corridas acima de tudo. Você vencendo corridas, grandes prêmios, todos os outros recordes passam a vir de uma forma natural. E é por aí. Agressivo nas pistas, era tranquilo na vida privada. Quando comprou a casa, já era tricampeão e morava na Europa. Senna não poupou recursos para fazer da casa em Portugal um cenário paradisíaco. E pediu ajuda à arquiteta de interiores Teresa Kallen. Quem que dava mais opiniões, mais palpites na escolha da decoração Talvez da casa? as irmãs, a mãe e a irmã. O Ayrton sabia o que queria, mas deixava um bocadinho nas mãos delas, não é? Confiava. Disseram-me logo que não gostavam de antiguidades. E que eu fiquei um pouco entristecida, porque eu gosto muito. Tinha alguma cor que predominasse? Muito branco, cores claras, azuis, terracotas, ocres. Na altura foram essas cores que foram trabalhadas. O piloto também fez uma exigência para poder dormir bem. Nada de luz. Teresa precisou tapar cada fresta do quarto. O que a senhora fez então para isolar a luz? Sim, isso seria no quarto dele? No quarto, isso? só no quarto, sim, só no quarto. Não, tivemos que pôr rolos especiais agarrados aos blinds e às cortinas e todas as cortinas, para além de haver stores, tinham um blackout preto também, não é? Para fazer mesmo noite escura. O Ayrton Senna se mudou para essa casa no começo de 1992 e pouco tempo depois, quem veio morar aqui com ele foi a então namorada, a Adriane Galisteu. Os amigos contam que um dos passatempos deles era jogar bilhar. A Adriane, inclusive, estava nesta casa no dia 1º de maio de 1994, o dia em que Ayrton Senna morreu. Era o Grande Prêmio de Imola, na Itália. Adriane viu o acidente pela TV e recebeu a notícia por telefone. O piloto passou direto por uma curva a 300 km por hora, se chocou contra o muro de concreto, mas morreu porque foi atingido na cabeça por uma peça da suspensão do carro. O jardineiro José Felisberto gostaria de esquecer, mas se lembra do acidente. É um dia que eu não gosto de me lembrar. Eu, sinceramente, não gosto de me lembrar porque foi um dia muito difícil para todos. Estávamos todos aqui em casa nessa altura, quando isso aconteceu, e foi muito complicado. E esse dia é um dia que eu nem quero pensar nisso. Teresa, que se tornou amiga de Senna e da família,
também não esquece. E aquilo foi um horror, não é? Um horror, um chocante à brava. Eu lembro de ter ficado tão chocada. Na Quinta do Lago, Ayrton Senna conseguia ser uma pessoa comum. Mas ele saía daqui a correr, sem segurança, sem nada, não tinha segurança, não queria segurança aqui nesta casa, eu simplesmente era ele e saía. Quando passava, cumprimentava toda a gente aqui gosta dele. O Ayrton generoso também era divertido e alegre. Eu lembro que um dia estava lá, estava pai também, era muito simpático, e ele chega completamente encharcado de calor, foi no verão, e estávamos na cozinha ali, numa completamente informal, e ele chega, deixa dar um abração ao pai. E o pai fugia, ria, à volta, então tiveram não sei quanto tempo à volta da cozinha a correr, o filho atrás do pai, até que conseguiu, não é? Encharcou o pai. Fora das pistas, Senna adorava o mar e a vida caseira. Nestas imagens, ele passeia de iate com amigos. Em Portugal, ele também gostava de aproveitar a praia. Final da tarde, quando estava cá, vinha sempre dar um passeio na praia, ver o pôr do sol. Mas fazia a vida dele tranquila. Um dos hábitos do Ayrton Senna aqui era o de se pendurar nas árvores. E não era por brincadeira, não. Era uma instrução do preparador físico dele na época, que queria que ele não só exercitasse o corpo, mas também o controle da mente, permanecendo pendurado na árvore pelo maior tempo possível. A casa portuguesa era um refúgio, mas a família e os amigos eram sempre bem-vindos. Nessa foto, no restaurante de Gigi, Senna aparece com os também pilotos Maurício Gugelmin e Thierry Boutsen. Nessa outra, ele se deixa tietar pela filha do dono do restaurante. Um fã ou outro podia aparecer. E a ordem do patrão era clara. Se fosse uma pessoa rica vir perguntar por ele não estava para essa pessoa. Se fosse rica. Se fosse rica. Se fosse uma pessoa pobre, trabalhadora, ele estava disponível para falar com essa pessoa. Depois da morte de Senna, a casa já teve 2 proprietários. O atual é um inglês que voltou para o país de origem por motivos de família. Na Quinta do Lago, existe o medo de a mansão ser destruída. Pelo tamanho do terreno, o futuro comprador poderia construir até 3 casas e ganhar ainda mais dinheiro. Por isso, muitos torcem para que a casa seja adquirida por um brasileiro ou pelo menos por um fã de Ayrton Senna. Seria como preservar um pedaço da memória, não do piloto genial, mas de um amigo desse paraíso português. Você tem saudades dele? Tenho saudades dele. Acho que eu e o mundo inteiro.